mas nós não entendemos. Como cristão, né? Como já foi falado aqui na mensagem anterior, para você ser evangélico é muito simples, né? Alguns passos você já se torna evangélico. É bem diferente na maioria das religiões, se você pegar, você tem uma longa trajetória. Então, como eu perguntei, agora vamos partir para falar um pouco dos 4 seres. Queria pedir que você deixasse aberto em Ezequiel. Em Ezequiel, no capítulo 1. Também você vai encontrar em Apocalipse. Abra, por favor, em Ezequiel. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, não levante sua mão se você puder, se não quiser também não precisa, tá? Fique à vontade. Alguém aqui já ouviu falar em 4 seres? Vocês já leram isso na Bíblia? Então, nos 4 seres é interessante que você vai encontrar ele no início da Bíblia, em Gênesis, na metade da Bíblia, mais ou menos em Ezequiel, também em outros, e em Apocalipse você vai encontrar também, tá? Eu queria começar falando sobre algo importante para nós, que é sobre o tempo. Vocês já pararam para analisar o que é o tempo? Cientificamente já se tem alguma noção do que seria o tempo. Quantos aqui de vocês, quando estão passando por alguma coisa, você fala assim, que aconteça no tempo de Deus? Quem já falou isso? Sim. Eu vou te escandalizar um pouco. Essa é a maior loucura que você pode falar. Porque Deus é eterno, Ele não tem tempo. No tempo de Deus pode ser daqui a 1000 anos. Você nunca parou para analisar isso? E aí depois nós ficamos sofrendo em algumas ocasiões, porque se o próprio Deus, o que Deus faz em relação ao tempo? Isso que é o mais impactante para mim, como cristão, como servo de Deus. Deus pega a eternidade dele e traz para dentro da humanidade do homem. Você já pensou pegar uma coisa que é eterna e colocar dentro do homem e chamar Jesus? Deus muda a relação, porque agora Ele condiciona o que está no céu ao que está na terra. Isso está descrito na palavra. Aquilo que será ligado na terra vai ser ligado no céu. Qual ser que detém todo o poder faria isso? Por isso que ser cristão é muito mais do que você carregar uma Bíblia, como foi falado anteriormente aqui. Deus, Ele não apenas te chama de filho, mas Ele outorgou a todos nós um poder a que nenhum ser nos céus tem. E se você for ler a Bíblia, ela vai nos dizer que em algum momento Deus vai dizer que os anjos queriam esse ministério de pregação da palavra. Então a igreja precisa compreender que se Deus não criou o tempo, o que Deus criou? Deus não cria o tempo. A queda do homem cria o tempo. Deus dá um tempo de vida para o homem. Sim. Seu tempo vai ser 1000 anos, depois vai para 500, depois cai para 400, para 100. Hoje, dependendo das circunstâncias, não chega nem a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas Deus não cria o tempo.
O nosso tempo não é. O nosso parâmetro de tempo, e se você for pegar, quem já estudou um pouco de física, a teoria da relatividade de Einstein, o tempo é relativo. Ele só depende do seu referencial. Se você viajar à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. O tempo, ele é uma condição humana de queda. Deus te criou eterno. Quando Deus te cria, Ele te cria em eternidade. Adão era eterno. E aí, a grande dificuldade do ser humano é entender que não podemos nos relacionar com um Deus eterno querendo ser passageiro. O teu Deus é um Deus eterno, Ele não tem tempo. E aí as pessoas dizem assim, que seja no tempo de Deus. Amém? Só que um dia para Deus são 1000 anos. 1000 anos é um dia. Não tem noção de tempo, Deus. E aí as pessoas oram da maneira equivocada. Você sabia? Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria não com tempo, mas com ciclos, com estações. Tudo que Deus cria, Ele cria com ciclos e com estações. Não porque Ele necessitava, mas para poder se relacionar com aquilo que Ele estava criando. Por isso Ele cria a terra, não em fração de segundos, ou instantaneamente. Ele cria em etapas, que são ciclos. Deus começa a construir todas as coisas a partir de ciclos. Você nasce e aí vai tendo ciclos e ciclos e ciclos e ciclos até morrer. Então, para Deus, Ele cria os ciclos, 4 estações, os dias da semana, noite e dia. Tudo que Deus criou tem a ver com ciclos. Então, todas as vezes que nós falamos em Deus, você deveria saber que para tudo que Deus criou, tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Eita. O grande problema da igreja é que nós adoramos entrar em ambientes, mas não temos capacitação para sair de determinados ambientes e ficamos presos em alguns ambientes, querendo a próxima Coca-Cola do momento, a próxima glória que vai vir no momento. Quem vai ser o próximo avivalista que vai pôr a mão em mim? Quando na verdade deveríamos saber que toda a criação geme pela manifestação dos filhos maduros que vão entender os tempos e manifestar aquilo que Deus já introduziu em você desde antes da fundação do mundo. Então não é passar um tempinho na igreja, vou para a igreja 7 vezes na semana, não. Você precisa ter um tempo de qualidade. Um tempo de qualidade é a sua melhor oferta para Deus. Por isso que as pessoas não entendem. E aí, o profeta Gustavo, que anda as nações também junto com o apóstolo, também anda as nações, vai ver que as pessoas têm uma dificuldade absurda de ofertar dinheiro. Sabe por quê? Porque você até enxerga dinheiro, mas aquilo não é dinheiro. O dinheiro é tempo. Eita. O que você oferta é tempo. Ofertar 10 reais significa que é muito mais fácil do que ofertar 100. Por quê? Para ganhar 10 reais, você gasta menos tempo do que para ganhar 100. Meu Deus. De repente chega uma pobre viúva e ela entrega algumas moedas que para todo mundo não tinha valor nenhum. Para ela, era tudo que ela tinha. Ou seja, todo o tempo dela, ela ofertou. Meu Deus. Quando a gente entra numa dimensão de glória em Deus, só é possível quando você entrega o tempo e vive o ciclo. Não estejais ociosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com isso, com aquilo, porque isso eu garanto, mas o ciclo depende de você. Então, o que são os 4 seres? Por que 4? Por que não 3? Por que não 2? Por que não 1? Porque Deus cria 4 seres, porque são 4 estações. Eita.
4 ciclos. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus perfeito em tudo que Ele faz. Deus, Ele é perfeito e Ele é detalhista. Por isso Ele colocou mais do que qualquer em outras coisas na criação dele, tem as digitais dele. Qualquer pessoa que estudar um pouco, ou ela vai ficar convicta de que Deus existe, ou ela vai virar ateu. Não tem outro caminho. Porque é tudo muito perfeito. É tudo muito planejado. Então, tudo aquilo que Deus cria, Ele cria. E aí eu não quero entrar muito dentro disso para a gente não se perder, mas sim falar dos 4 seres. Tá? Primeira coisa, nós não estamos aqui adorando a anjos. Não vamos fazer isso. Tá? Mas eu pergunto a vocês que já estudaram sobre os 4 seres. Por que Deus coloca esses seres na base do seu trono? Algum motivo tem. Ah, mas por que a igreja então não aceita isso? A igreja não aceita várias outras coisas. Porque Deus, Cristo, nunca pregou salvação. Eu quero que alguém me prove na Bíblia que Ele veio para pregar salvação. Ele não pregou salvação. E também não pregou batismo. Mas não vamos deixar isso para outro dia. Ele só pregou 2 coisas: arrependei-vos e é chegar o reino dos céus. Arrependimento para uma nova criação e o reino dos céus para o estabelecimento de um governo inabalável. É isso aí, ó. E aí a gente vê a igreja querendo construir um medo em cima do inferno. Vamos supor. E em cima disso eu faço a mesma pergunta que Deus me fez. Se um traficante, quem é pastor aqui? Se um traficante, você conhece bem, ou alguém muito mal, você sabe que o dinheiro dele é ilícito, ele for na sua igreja e ofertar uma boa quantia, o que você faria? Eita Deus. E aí? Essa foi a pergunta mais difícil que Deus me fez. O que você faria? Nós não gostamos tanto de falar que Deus é amor, mas o que você faria? Difícil essa pergunta. Eu confesso que na hora eu falei para Deus, pastor que aceitasse isso, não deveria ser pastor. E o Espírito falou para mim assim, mas para quem é a oferta? Nós estamos, como igreja, nos colocando em locais que não deveríamos nos colocar. Por quê? Existe um cabeça na igreja. Um cabeça que determina as coisas. Então a pergunta não é o que eu faria. A pergunta é o que Deus faria. Na maioria das nossas decisões, nós tomamos por nós e não por Ele. Sabe por quê? Porque há muito tempo Deus já perdeu o governo da igreja. A igreja não quer que Deus governe a igreja. A igreja quer que Deus respalde aquilo que eles estão fazendo. E foi aquilo que foi pregado anteriormente aqui. Os dons enganam por isso. Porque as manifestações dos dons parece que Deus está respaldando. Mas Deus não está respaldando a pessoa. Deus está respaldando a palavra que é eterna. Tudo que é eterno Deus respalda. Então quando Deus olha para você, Ele não vê um ser fraco, pecador, iníquo. Ele vê o ser eterno que Ele criou. Eita. E Ele anseia que você se torne o quê? O que Deus anseia que você se torne? Vocês nunca fizeram essa pergunta para Deus? Porque você vai para a igreja todos os dias. Várias
várias vezes. Aí você tem, por exemplo, várias e várias religiões pelo mundo. Mas o que Deus quer que você se torne? Verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Mais o quê? Santo. Mais o quê? O que Deus quer que você seja? Porque isso responde todas as nossas indagações em Deus. É simples a resposta. Deus te criou para ser como Ele é. Deus quer que você seja Ele. Paulo vai dizer, como um espelho, refletindo de glória em glória a imagem do Senhor. É somente isso que Deus quer. Deus, quando olha para você, Ele só... E aí a gente entra dentro daquilo que eu quero trazer nos 4 seres. E eu gosto das perguntas de Deus. E certa vez eu perguntei para Deus, principalmente por eu comecei a estudar um pouco de política, de geopolítica, entre outras coisas. Eu falei, Deus, por que você não destrói tudo? Porque a corrupção, ela é uma natureza humana. Todos os homens são corruptos. Todos. Eu, você, ateu, islâmico, budista, cristão, o que ora 5 horas, o que ora 100 horas. Todos são corruptos. Todos. Uns mais, outros menos. Mas todos estão dentro da mesma corrupção. Mas por que Deus não destrói? A resposta está em Elias. A Bíblia vai dizer que naquele tempo Elias ele foi para uma caverna e tinham 7.000 homens. E eu falei isso com Deus. Mas o que adianta, Deus, ter 7.000 homens? E a gente já teve pregações aqui sobre isso, que não faziam nada. Mas a Bíblia vai dizer que Deus separou para o prazer dele. O motivo de Deus não destruir a terra ainda é porque tem algumas pessoas remanescentes em toda a terra que dão prazer a Deus. Aleluia. Meu Deus. Sabe por que ainda você vê aquele traficante que não aconteceu nada com ele ainda? É porque tem alguém que está cobrindo ele. Essa é a função da igreja. A função da igreja não é ter o maior tempo para provar que a igreja é a melhor, não. A função da igreja é preparar pessoas que vão ser oferta para que outras pessoas possam vir após. Mas você nunca vai ser oferta se você não for igual a ele. Então Deus está te preparando para quem? Para a cruz. Sede, pois, meus imitadores. Aí a gente lembra do milagre, a gente lembra da cura, da multiplicação dos pães, a gente lembra de tudo. Quando chega na cruz, não, isso aí já teve alguém que fez por mim. Mas ele diz na palavra o quê? Se já morreste com Cristo também ressuscitaste. Então por isso que Deus não se preocupou em pregar salvação. Porque a salvação, se eu sou pai e eu tenho um filho, se eu posso salvar alguém, eu vou salvar quem? Meu filho primeiro. Você que é mãe, você que é pai. Quem você vai salvar primeiro? Eu? Nunca. Seu filho primeiro. Uma condição do filho é estar próximo do pai. A salvação nada mais é do que estar com ele o tempo inteiro. E nada vai te acontecer. E aí a gente entra dentro dos 4 seres. Por que Deus cria os 4 seres? E a resposta tem que ser um pouco inversa. Mas vamos lá. Os 4 seres diz assim em Ezequiel 1. Então olhei, 1:4. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vinda do norte. Uma nuvem enorme, com relâmpagos e raios intensos, cercado por forte luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Algo semelhante a 4 seres viventes se deslocavam no meio da nuvem. Tinham aparência humana, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e brilhavam com um bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados.
E os rostos e asas dos quatro eram assim. As suas asas encostavam uma nas outras, quase se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência de seus rostos, os quatro da frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinham cara de leão, do lado esquerdo suas caras eram semelhantes de boi. E os que ficavam atrás tinham cara de águia. Desta forma eram as suas faces, suas asas eram estendidas para cima. Cada um deles tinha duas asas, que tocavam as de outro, e duas cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam. Então vamos ler de novo. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam. Aí está a grande diferença. Nós não estamos adorando a anjos, seres angelicais, mas os quatro seres, eles representam um ambiente de glória do Eterno. Aleluia, Deus. Quando o Espírito se move, eles também vão junto. Então existem, da mesma forma como existem quatro estações na terra, em Deus, nos céus, existem quatro estações. Essas quatro estações, elas são também liberadas para nós na terra. O apóstolo vai falar um pouco depois sobre isso. Mas aí eu pergunto para vocês, como ninguém nunca pergunta isso, eu sei que vocês estão cansados, mas isso é importante para vocês, porque os quatro seres foram criados por Deus, no início, para o meio e para o fim. A Bíblia vai nos dizer de quatro reinos, grandes reinos: o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Todos os outros impérios que existiram e vão existir a partir deles são ou combinações de alguns deles ou de todos eles, que é o último reino, que é o reino do anticristo. Quando nós falamos de Babilônia, nós estamos falando de mente. Por isso que vai nos dizer em Cristo a mente de Cristo. Então, quando nós falamos sobre isso, nós podemos pensar: que animal Deus vai usar para poder confrontar o Império Babilônico? O leão? Aonde o leão ataca? Isso. Já viu um ataque de leão? Aonde o leão ataca? Contra o Império Babilônico, Deus criou um ser, porque Deus se antecipa aquilo que viria. Isso. Então, quando nós estamos falando de quatro seres, nós estamos falando de guerra. Mas não só de guerra, nós estamos falando de adoração. Mas não só de adoração, nós estamos falando da criação. Isso é muito extenso, e não dá para ficar falando somente em uma palestra. Mas o que eu quero trazer para você é, porque os quatro seres representam a glória do Eterno. Então, quando você pensa em um reino inabalável, que é o reino dos céus, ele contempla tudo. E aí eu pergunto para vocês: vocês já pararam para pensar por que Deus fala para nós termos a mente de Cristo? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar o que é a mente de Cristo? Imagina você pegando o computador mais potente existente no mundo, colocando todas as informações dentro, e Deus transfere para você. A mente de Cristo significa ter a informação antes dela acontecer. Eita. A mente de Cristo significa você dançar pela eternidade. Glória a Deus. A mente de Cristo é a mente que contém a informação do que era, do que é e do que há de vir. Então não é uma fala qualquer falar que eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é você ter informação. E no mundo atual, quem tem informação governa. Exato. Então, quando a gente pensa, os quatro seres,
Uma pergunta que ninguém nunca fez. Por que não tem nenhum ser marinho? A primeira coisa que eu faria para derrubar alguém que fala sobre a unção dos 4 seres é isso. Por que não tem nenhum ser marinho? Porque todo mundo sabe que toda a criação, ela começa e inicia no mar. Quem é de ministério de dança aqui? Eu costumo dizer que o ministério de dança, ele é um ministério que geralmente as pessoas tratam como: não sei cantar, não sei tocar, eu vou para o ministério de dança. É porque as pessoas não entendem o significado do movimento no reino do Espírito. Abra comigo em Gênesis. Eu vou ser breve, fique tranquilo. É para que você possa entender. E para que quando alguém te questionar, você possa também explicar. Porque a falta de informação, e a igreja evangélica, eu não gosto desse nome evangélico, mas a igreja assim é chamada evangélica, tudo que ela não compreende, ela mata. A igreja evangélica é assim. Tudo que ela não compreende, ela vai matar. Tudo. Por isso que eu não fico preocupado. Uns gostam lá. Por exemplo, eu tenho uma visão diferente do batismo, o outro tem outra. Mas eu não tenho problema com o que tem. Porque Cristo é tudo em todos. Eita, glória, aleluia. Eu não fico discutindo dogmas de igreja, porque isso não leva ninguém para caminho nenhum. Dogmas são apenas dogmas. O que é importante é o que foi falado aqui anteriormente. O seu caráter em Deus. Abra comigo em Gênesis. E quem é de ministério? De dança? Geralmente, quando a gente vai fazer guerra nas igrejas, a gente faz o quê? Coloca na frente um louvor muito agitado. Aí bota os intercessores tudo ajoelhado, orando. E bota o outro lá falando, amém? Mas como é que Davi fazia a guerra? A Bíblia diz que ele ia na frente, dançando. Eita. Aleluia, Deus. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O maior estrategista de guerra que Israel já teve. Ele ia para a guerra em dança e voltava em dança. Aleluia, Deus. Está escrito assim, em Gênesis 2:10. Deus. Na região do Éden, nascia um rio Eita. que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison, que percorre todo o território de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra bidélio, raro perfume e valiosa pedra ônix. O segundo percorre toda a terra de Cush, chamado Gion. O terceiro, que flui para leste da Assíria, é conhecido como rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Os 4 seres são os 4 rios de Deus. Aleluia. Se vocês são mais antigos, como eu também sou, vocês já viram no caso de Davi, tinha um DVD chamado Rio do Leão. E a Bíblia vai dizer que antes da criação, como é que Deus fez para criar todas as coisas? Como é que Ele fez? Não. Deus não fez isso não. Ele fez algo antes. A Bíblia vai dizer que o Espírito pairava
sobre a face das águas. Não existe som sem ter movimento. Eita. Eita. Quando os quatro seres se movem, um som sai, que é um som de comando para as nações. Não quer dizer que os quatro seres são Deus, mas eles foram criados para isso. Então Deus cria quatro seres para nos ensinar sobre guerra, sobre adoração, sobre estar nele, porque o objetivo de Deus é que você seja tão ligado a ele que se torne um. Isso. Certa vez Jesus, questionado por um dos discípulos, mostra-nos o Pai. E ele olha para aquele discípulo e diz: há tanto tempo estou convosco e você me pede para mostrar o Pai. Quem vê a mim, quem vê o Pai, porque os dois já não são mais dois, são um. A tentativa de Deus para o homem é que eu e você nos cheguemos tão perto dele, tão perto, tão perto, tão perto, que tornemos um com ele. Sabe o que significa isso? Tudo que Deus criou, tudo, e eu estou falando isso cientificamente, ele cria com duas naturezas, uma natureza material e uma natureza espiritual. Se você for perguntar para mim o que é o elétron, eu vou te dizer, é uma partícula que tem duas naturezas, matéria e onda. Se você falar para mim um homem, o que ele é? Ele tem duas naturezas, matéria e onda, só que a onda a gente não vê, a gente chama espiritual. Então, com tudo que Deus cria, ele cria a natureza material e espiritual. Tudo. Então, quando a gente pensa nos quatro seres, o que Deus está trazendo para nós é muito mais do que uma encenação. O trono de Deus, aonde estão os quatro seres, ele não é apenas uma representação, ele é real. A Bíblia não é uma fábula, que Deus colocou uma coisa ali, outros vão dizer, não, mas por que isso aí está no Novo Testamento? Não existe isso. Deus é um Deus completo. Deus não existe Velho Testamento, Novo Testamento, o que existe é a palavra. Por isso, ele ama tanto a palavra, que ele se chama palavra. E o verbo se fez. Sabe por que verbo? Porque verbo é uma palavra que exprime ação. Quando nós estamos em Deus e entendemos quem nós somos em Deus, por isso que o profeta Gustavo falou aqui, a nossa tentativa é, ao longo da nossa vida, é conhecer e conhecer quem nós somos em Deus, porque Ele te criou para um propósito. E o propósito é tão importante para Deus que Ele não vai ter problema nenhum em matar você. Porque se Ele matou o filho dele, por que não mataria você? O propósito é tão importante para Deus, e Ele é tão importante para Deus, e tão sério, que Ele coloca o propósito acima de tudo que Ele criou, e acima de tudo que Ele era. Então, antes de pensar em igreja, pense no propósito. Porque as pessoas querem estar na igreja por um dogma. Hoje eu fiquei sem pecar. E aí? O que mudou? O que muda? Quando a gente pensa que, na realidade, por que escolhe Elias? Eu sempre... E algumas pessoas não gostam muito de Elias, né? Mas por que Elias? Porque Elias foi um dos poucos que controlou os ciclos. Quem controla ciclos governa nações. Todos os grandes governantes do mundo, eles controlam ciclos. Tanto é que eles empobrecem as nações absurdamente para poder fazer com que o seu tempo valha cada vez menos.
E você trabalha o mês inteiro para ganhar R$1.000. Aí a pessoa trabalha 1 hora, ganha 1 milhão. Por que eles fazem isso? Porque quem controla os ciclos governa as nações. Eita. Elias controlou como? Sobre a minha palavra. Não vai chover. E não choveu. E sabe o que a igreja faz? Quando os ciclos apertam? Sobre a minha palavra. Não. Ela vai... Deixa eu ver quem é o pregador do momento. Eita. Profetiza para mim, pregador. Sabe o que significa isso para Deus? Invalidação daquilo que Ele fez na cruz. Meu Deus. Porque a cruz não foi para te salvar, mas a cruz foi para te levar ao que você era antes da queda de Adão. Isso. Meu Deus. Sabe o que acontece quando você está em Cristo? Nova criatura é uma criatura a qual ninguém conheceu, só os que estavam e os que vão chegar. E eu sempre falo isso. Além disso, a outra coisa importante de nós falarmos dos 4 seres: por que parecer com Deus? Por que ser semelhante a Deus? Essas perguntas têm que ficar o tempo inteiro dentro de você. Por que ser semelhante a Deus? Porque só o ambiente de glória deixa legado. Eita. Só ambiente de glória deixa legado. Todos os ambientes do diabo, do inferno, eles são destrutivos e anuladores de legado. Todo mundo que está, todos. Então por que Elias? Porque Elias, Moisés e Jesus apontam para a mesma direção. 40 dias, ciclos, um ciclo interminável. Por quê? Porque precisa ser acabado pela manifestação dos filhos. Mas que ciclo é esse? Um ciclo de que quando eu for, os que viverem a minha história e os que passaram pela minha vida não vão conseguir permanecer na terra sem carregar o meu legado. A diferença de Elias e Eliseu é essa. Elias foi tomado por Deus, porque em algum momento ele também é falho, ele é homem, ele não era Deus. E aí ele achou que estava sozinho. E é isso que nós temos que entender. O teu ciclo não é o meu ciclo. Talvez Deus fez aquele irmão só para ter prazer naquele irmão e acabou. Aquele irmão nunca vai ser nada diferente daquilo. Elias não entendia isso. Ele queria outros profetas com ele. Mas sabe por que Deus não levantou outros profetas com Elias? Isso eu quero que você entenda. Elias era tão autossuficiente para Deus que Deus não precisava levantar outro profeta. Meu Deus. Elias nunca entendeu isso. E o que mais acontece nos 4 seres? E Elias entendeu isso. A unção dos 4 seres era uma unção de ciclos. Mas que ciclos são esses? Eternos. Deus pode te acelerar o futuro. Aleluia. E te acelerar o passado. Eita. É meio louco isso. Mas se ele era, e se ele é, e se ele há de vir, os que estão conectados nele também era, é e há de vir. Glória a Deus, aleluia. Porque ninguém faz uma aliança com alguém para não partilhar de tudo. É um casamento. Então significa que você pode ter uma aceleração. Um ambiente de glória, que é o ambiente que Elias vivia, por isso nós falamos unção de Elias, e o ambiente que Moisés vivia também, e o ambiente que Cristo significa o quê? Uma aceleração. Então algumas pessoas ficam ainda pensando assim: vou orar 40 dias, 40 noites,
para Deus fazer algo na minha vida. Se você perguntar a todo mundo que está em Cristo, quanto tempo demorou para Deus tornar você o que você é? Pergunta para o profeta Gustavo, o apóstolo. Eu não estou falando de caráter, estou falando de essência. A informação, a mente de Cristo é instantânea. Não existe isso. Eu vou orar 40 dias e 40 noites para Deus me dar aí o meu ministério. Não existe ministério. Se é que você tem ministério, a única coisa que Deus te criou foi para você morrer. Porque essa é a sentença em Adão. Então, quando Adão cai, a Bíblia vai nos dizer que Deus fala assim: por causa de ti, maldita são. O quê? A sua família? Todos. E aí a Bíblia vai nos dizer que Cristo veio para quê? Porque Ele amou o mundo. Aí a gente pensa que o mundo são as pessoas que estão no mundo. Porque a igreja, infelizmente, acha que ser eleito de Deus é ter privilégio de Deus. Você foi eleito vereador, mas se você não tomar posse do cargo, você só é um eleito. Você não é vereador. Não comparece no dia da posse para ver se você é vereador. Filho que não toma posse da jurisdição que Deus já delegou a ele, é somente um filho com uma jurisdição, mas sem posse. Meu Deus. E uma jurisdição vazia significa o quê? Que alguém vai governar. Uau. Então por que 4 seres? Por que a unção de 4 seres? Para que você aprenda, entenda os ambientes de Deus, os ambientes de entrada em Deus. Porque às vezes Deus está liberando algo. Já viu? Às vezes Deus está liberando, a pessoa está em choro. Aí está o outro lá pulando. Não tem nada a ver com nada. O outro, Deus é um Deus de ordem. Não adianta você tentar querer se conectar com o que Deus está liberando pela sua imaginação. Se Deus está liberando algo, você tem que saber o que está sendo liberado. Porque senão você fica em confusão. E aí você fica perdido. Aonde Deus está? Deus está em tudo. Mas Deus não libera tudo ao mesmo tempo. Vocês entendem isso? Então quando a gente fala dos 4 seres, guerra. Dos 4 seres, ciclos. Dos 4 seres, governo. Dos 4 seres nós estamos falando de quê? Adoração. Porque eles são o nosso modelo de adoração. Porque eles são perfeitos. Não porque eles são perfeitos por eles mesmos, mas porque eles estão com Deus. A santidade não é buscar a santidade. Eu fiz muito isso.